abrindo a sua confissão. Tá? Capítulo 26. Verifica aqui se não é a conexão aqui, ó, por favor, Isaías. Deu certo já. Então vamos aí, vamos retomar, vamos dar continuidade. Abra aí no capítulo 26 da confissão. Segundo parágrafo. Capítulo 26 fala sobre igreja, tá? Então, como vimos na história, pela manhã, é um assunto que houve umas tensões, né, naquela época, justamente pelo sistema presbiteriano, nossos irmãos pedobatistas, de igreja, como eles enxergam a igreja, e este capítulo precisava ser redigido de forma que caracterizasse ou distinguisse a nossa forma de ser igreja, como batistas. Tá? Então, a partir do capítulo 2, do parágrafo 2º, perdão, capítulo 26, estaremos já distinguindo um pouco mais isso. Ele diz o seguinte: todas as pessoas em todo o mundo que professam a fé do Evangelho e obediência a Deus por meio de Cristo, de acordo com isso, não arruinando a sua própria profissão por quaisquer erros de subversão do fundamento ou impureza de conversação, são e podem ser chamadas de santos visíveis. E dos tais, todas as congregações particulares devem ser constituídas. No primeiro parágrafo, vamos lá, quem acertar vai ganhar uma estrelinha. Tratou sobre o que o primeiro parágrafo? A igreja católica, né? Ou universal. Os dois caráteres, né, que a igreja tem: visível e invisível, tá bom? Agora, no segundo parágrafo, ele tratará um pouco mais sobre isso, mas com um foco de quem faz parte da igreja visível, tá? Então trataremos aqui um pouco mais sobre o que nós vivemos aqui. A igreja universal não é simplesmente ou completamente invisível, tá? Primeira ideia que nós temos que ter: a igreja universal não é possível ver nada dela. Não é bem por aí. O parágrafo 2º ensina que ela é visível. Essa afirmação contém duas declarações sobre essa igreja universal visível. Aí você, pastor, agora estou ficando maluco. Você falou que tinha dois caráteres, um visível e um invisível, e agora você está falando que o invisível é visível. É exatamente isso. Né? Por quê? Para que não entra no campo apenas do subjetivo, né? Fica subjetivo essa questão invisível, ela possui características visíveis. A igreja de Cristo, os eleitos de Deus, representados no pacto da graça, eles podem sim ser distinguidos visivelmente. E a Bíblia nos permite analisar isso. A identidade da igreja visível é descrita como consistindo apenas naqueles, olha lá, olha quais são as características visíveis. Aqueles que professam crer no Evangelho, obedecem a Cristo e que não contradizem essa profissão, a profissão de fé. Então, isso aqui são características visíveis? Sim. E quem somente pode tê-las de uma maneira genuína? Somente os salvos que estão na igreja invisível. Sustentando erros, olha lá, quanto aos fundamentos da fé cristã, ou praticando a impiedade. Isso aqui é importante porque muitos homens, irmãos, eles sabem que tal doutrina é herética, que fere os pilares cristãos, né, os pilares da doutrina ortodoxa cristã, e esses homens não se arrependem disso. Então existe uma grande diferença entre erro teológico para heresia. Tá? Heresia deliberada é justamente quando a pessoa sabe claramente que aquilo nunca foi defendido pela igreja, sabe que aquilo não tem respaldo bíblico, não é encontrado nas Escrituras, e mesmo assim, rebeldemente, ela continua a defender tais doutrinas. Isso é característico de um coração impenitente, irmão. Eu venho, pego o Gessé, vamos ver o que você está professando como fé cristã.
Aí eu pego o Gessé, sento com ele, mostro biblicamente, ele observa, ele conclui que certamente ele está errado, porém ele cruza aquela porta e ele continua a pregar a heresia. Impenitência. Eu sei que deliberadamente eu estou indo contra as Escrituras. Conscientemente. A confissão está dizendo que aqueles que fazem parte da igreja visível, eles não têm essa conduta. Eles não contradizem a sua profissão, sustentando erros quanto aos fundamentos da fé cristã, ou praticando a impiedade. Aqui vem o testemunho, a vida. A relação da igreja universal e visível para com as igrejas locais implica em que apenas os santos visíveis devem ser membros das igrejas locais. Embora a igreja universal não seja perfeita ou completamente visível. Ela é visível na prática. Não há nenhum cristão verdadeiro que não confesse o nome de Cristo e o obedeça exteriormente. Qualquer profissão de fé, por mais brilhante que seja, é contrariada pela impenitência em permanecer crendo em qualquer heresia ou vivendo em impiedade. Então, todo salvo, ele tem algumas características em comum. Ele professa que Cristo é o Senhor da sua vida, é quem o salvou, e ele também o obedece. O coração dele é um coração disposto a obedecê-lo. Então, quem faz parte da igreja visível? Esses que professam Cristo como o único e suficiente Salvador, e que estabelece com Cristo um relacionamento onde Cristo fala em sua palavra e ele obedece. Não estou falando que os crentes que fazem parte da igreja visível, em alguns momentos venham a desobedecer. Mas o coração é um coração disposto, é um coração que busca esse relacionamento em obediência, como vimos em Noé. Correto? Então aqui nós já estamos definindo quem faz parte da igreja visível. Tá bom? Pensei 2 textos aqui, onde Paulo endereça, tanto que é o primeiro capítulo das 2 cartas, e geralmente Paulo ele endereça as suas cartas, ele diz a quem ele está escrevendo, e a igrejas, e veja como ele diz às igrejas. A igreja de Deus que está em Corinto, física, né? Não é o Monte Sião, né? Aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte, olha lá, invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor deles e nosso. Aqui está o que define o que é um cristão. Santificados, ou seja, comprados pelo sangue, justificados por Cristo. Eles são chamados a serem santos, então existe distinção entre ser santificado e ser chamado para ser santo, tá? Então uma coisa é o ato salvífico de Cristo, a obra de redenção, e outra coisa é a nossa vida prática. Nós somos chamados para as boas obras, nós somos chamados para a santificação, segue a paz para com todos, e a santificação, como vimos em Hebreus. E, claro, não poderia ficar de fora os que invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Invocar é como clamar, reconhecer, falar sobre Cristo como o Senhor de nossas vidas, tá? O nosso Salvador. Romanos, a igreja em Roma, a todos os que em Roma são amados de Deus, e olha de novo, e chamados para serem santos, tá? A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciado a fé que vocês têm. Fé esta que eles entenderam o que era ser chamado para ser santo. Então, em Roma, eles professavam também
que Cristo era Senhor sobre a vida deles, Salvador, o único, e eles andavam condizentes com esse chamamento. É isso que significa andarmos conforme a vocação que nos foi dada. E a vocação é o Evangelho. E o Evangelho nos chama para sermos santos. Sejam santos como o Pai é santo. Cristo ensinou isso. Isso podemos ver em Tiago também. Enfim. Então, os distintos, os membros da igreja visível, são distintos por obras de santidade. Então, qual que é o cuidado que nós temos, por exemplo, da ceia do Senhor? Por que não admitimos visitantes? Por que não admitimos pessoas que, porventura, venham aqui nos visitar? Justamente por não podermos saber se elas realmente estão vivendo conforme a profissão de fé que elas têm. Não temos como ter esse critério. E a Bíblia nos dá respaldo de que podemos ter esses critérios. Tá? Como veremos mais adiante. Esta, amados, é a única maneira pela qual nós, como seres humanos falíveis que somos, podemos saber se alguém é regenerado ou não. De fato, alguns serão capazes de nos enganar, porque você já pode estar pensando aí, mas tem alguns que têm cheiro de crente, fala como crente, anda como crente, faz tudo como crente, vem para a igreja, nos engana e depois vai embora. Por que isso acontece? Porque nós somos falíveis. Mas por sermos falíveis não significa que devemos abandonar todos os critérios, irmãos. Devemos continuar a lutar, como estudamos na matéria com aquele livro do Jeffrey Johnson, a lutar por um pilar da igreja. Qual que é os três pilares da igreja? Pureza é um deles. Tá bom? Admitir incrédulos na igreja seria manchar a igreja. Falar que Cristo representa homens e mulheres impenitentes. Então, mas não temos a capacidade de olhar para dentro do coração de alguém para determinar se eles são eleitos ou não. Realmente não temos essa capacidade. Portanto, a profissão de fé e a conduta de vida, profissão de fé e conduta de vida, é a única maneira pela qual podemos, e olha que eu coloquei ali, falivelmente em amarelo ainda, falivelmente, determinar se alguém é cristão ou não. Tá? Se este é o caso de alguém, eles podem ser chamados de santos visíveis. Ou seja, santos da igreja visível. Finalmente, todas as congregações particulares, isto é, as igrejas locais, devem consistir de santos visíveis, isto é, aqueles que professam a fé no Evangelho e obediência a Deus por Cristo. Então, quais são os dois critérios que estabelecemos para a membresia em uma igreja? De arrependimento, que significa obediência a Cristo. Tá? Então, quanto tempo o irmão acha que dá para se constatar a obediência a Cristo? Qual o tempo necessário, os irmãos acham? Aí nós vemos, né, professar a fé. Aí nós temos todo lá o ensino da confissão de fé, né, que amarra todos os pontos a qual cremos, todo o sistema de provinha que os irmãos veem. Mas isso basta? Vai chegar o Flávio para mim, a Maraísa, e falar, acabei as provas, pastor, está tudo certo. Automaticamente já se torna membro? Precisa de caminhada com a igreja. Para que seja constatado que estejam vivendo em obediência a Cristo. Eu não descarto também, irmãos, uma comissão na igreja que vá pesquisar sobre a vida dessas pessoas. Perguntar para os vizinhos, olhar Facebook, fazer uma averiguação de que qualidade de crente nós estamos falando ali. O irmão Felipe falou, até certidão de casamento, vamos começar a pedir. Vai que chega aqui e fala, não, sou casado, tudo certinho. Aí depois vai ver, não é coisa nenhuma. Está vivendo em adultério a vida inteira e se tornou membro na igreja de Cristo. Pode falar, Maraísa. Aconteceu isso, pastor, agora eu lembrei. Lá na igreja presbiteriana tinha uma senhora que ela vivia sozinha já há muitos anos. Uhum. Aí ela arrumou lá
Não tinha. Tá vendo aí? Exato. Tá vendo aí? O pastor mentiu. E quase que se ele não pede, se ele fosse um outro tipo de pastor que não tivesse esse cuidado, ele ia falar lá na frente que ela casou e tudo mais. Ou seja, dar um falso testemunho para a igreja. Ia mentir alguém, ia descobrir, ia dar uns danado depois na cidade pequena. Tá vendo? Tá vendo, irmãos? Uma senhora. Não é nem uma senhora. E a gente olha para os senhores, né? E fala, não, esse homem deve, né, ter um brio, né? Deve ser um homem de caráter, né? Deve ter hombridade. E não é bem por aí, tá? Então vejam, quem faz parte da igreja visível de Cristo? E como eu sei, com critérios falíveis, profissão de fé e os frutos, ou seja, obediência a Cristo, tá? Então, né, os irmãos me lembrem aí, nós precisamos melhorar um pouco mais esses nossos critérios para a nova membresia, tá? E olha que as pessoas falam que é quase que impossível já ser membro aqui, né? Mas não é só você ser crente. É simples. É só você ser crente. É só você demonstrar esses frutos realmente, tá? Então, continuando. A confissão de Westminster, de fé de Westminster, que é a nossa avó, como vocês estão vendo em história, no capítulo 25, no parágrafo 2, ela diz o seguinte, que a igreja invisível consiste, a invisível, hein? Consiste de todos aqueles que, em todo o mundo, que professam a verdadeira religião, juntamente com seus filhos. Juntamente com seus filhos. Em outras palavras, seus filhos são incluídos como santos visíveis e como parte de uma igreja local. Mas a Confissão de Fé Batista 1689, a nossa, rejeita isso ao dizer que somente aqueles que professam o Evangelho e a obediência a Deus podem ser chamados de santos visíveis. Tá? Se aqueles que estão sendo representados por Cristo no Pacto da Graça, esses é o que fazem parte da igreja visível, incluir uma criança implica em quê? Dizer o quê? Que ela também é salva. Mas eles negam isso. Eles negam esta afirmação. Tá? De que nós consideramos, né, que as crianças já são salvas. Então aí pergunta, então por que você batiza elas? Aí vem todo com um argumento, né, desculpa meus irmãos pedobatistas, né, que porventura possam assistir, mas sem fundamentação bíblica alguma, mesmo olhando para a teologia bíblica pactual deles, tudo inferências, tá? Baseado em inferências e sem nenhum respaldo bíblico concreto no Novo Testamento. Tá? Não possui, pode cavar. Hoje mesmo, lendo lá sobre Eunuco e Filipe, meu irmão procura lá, a prova lá. Um adulto, batismo, desceram as águas e subiram das águas, imersão, tá? E mediante o quê? Profissão de fé no Senhor Jesus Cristo, tá? Então, o que impediu de ser batizado? Nada, ele professou o nome. E se você ler com mais cuidado, aquele eunuco estava voltando da onde? Da adoração em Jerusalém. Então ele já tinha um certo compromisso em adorar e em obedecer ao Senhor. Tá? E lendo as Escrituras. Outra coisa que você percebe lá, humildade do eunuco. Ele era um homem do alto clero. Tá? E quando Filipe pergunta, você entende? Ele poderia ter falado, claro que eu entendo, eu sei ler. Né? Mas não. Ele fala, como entenderei? Se não tem quem me ensine. Né? Então ele demonstra a humildade, ele demonstra realmente as características de um cristão ali. Persistência. Tipo assim, mesmo ele não entendendo totalmente, ele estava ali buscando, estava lendo. Tava, isso. Buscando, né? Uma hora ali. Isaías 53, né? O texto que ele está lá. E pergunta para Filipe, isso aqui está falando de quem? É do próprio profeta? Né? De quem que ele está falando? E Filipe esclarece para ele. Né? Dá a entender que Filipe fala até sobre outros textos para ele. E ele, e aí ele é conduzido ao batismo. Totalmente de acordo com o que estamos vendo aqui. Tá? Totalmente de acordo. Continuando. Olha aí o trecho da Confissão de Fé de Westminster. Eu pensei lá para os irmãos verem o que diz no capítulo 25, né? Parágrafo 2º. A igreja visível, a qual também católica, ou seja, invisível,
ou universal sob o Evangelho, não confinada a uma nação como outrora sobre a lei, consiste de todos aqueles que, espalhados pelo mundo inteiro, professam a genuína religião. Até aqui ok. Aí tem essa vírgula. Juntamente com seus filhos. É muito sutil, irmãos. Se você não fizer uma leitura cuidadosa, você acaba engolindo muita coisa. Juntamente com seus filhos. Ou seja, uma afirmação, o reino do Senhor Jesus Cristo. A casa e família de Deus, fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. Segundo esse texto, está afirmando que as crianças são salvas ou não? Estão, irmãos. Todos os filhos dos crentes que estejam numa igreja pedobatista? Sim. E aí? Hã? Consciente, inconsciente? Enfim, não vamos entrar nesse mérito. Não vamos aprofundar nisso. Mas como muitos irmãos já me procuraram aqui na igreja, falou, pastor, se a gente cavucar esse assunto aí, vai sair minhoca. Essa doutrina vai ferir outras doutrinas. Sim, vai ferir. Justificação somente pela fé é uma delas. Tá? Então, mas enfim, né? Vamos jogar na conta do tradicionalismo deles e vamos seguir a nossa vida aqui, né? Mas estejam cientes deste erro. Muitos irmãos estão aqui conosco hoje porque quase que seus filhos já foram levados para o batismo, né? Helder Maraíza também, por este motivo, né? O Helder lá lutando contra isso, pedindo explicações para o pastor, obteve êxito? Maraíza, não obteve êxito, né? Então, muitos saem de lá justamente por essa questão. Filhos dos cristãos, contestamos essa visão pedobatista, tá? Somos contrários, visto que em nenhum lugar no Novo Testamento vemos crianças sendo admitidas na igreja. Qual é a objeção dos pedobatistas quanto a essa nossa argumentação? Então, já que nenhuma criança é encontrada no Novo Testamento sendo batizada através de fé e arrependimento, claro, significa então que todos vão para o inferno. Nós afirmamos isso. O que nossa confissão diz sobre o chamamento eficaz? Aqueles que são crianças ou estão experimentando, eles são Incapazes, os incapazes, por uma graça especial. podem ser salvos através de uma graça especial do Santo Espírito. Tá bom? Nossa confissão diz isso. Já ensinado aqui, passado para os irmãos. Então, crianças podem ser salvas? Quais? As eleitas. Os irmãos já fizeram até prova sobre isso. Tá bom? As crianças eleitas, sim. O processo de salvação continua sendo o mesmo e sempre será o mesmo, através de eleição, soberania divina, tá bom? Então Deus pode salvar essas crianças. Continuando, tem algum exemplo de criança já com o Espírito Santo na Bíblia? João Batista. Jeremias deixa entender também que sim, né? Josias, criancinha, né? Foi uma criancinha, mas uma criança. Foi uma criança. 8 anos, Josias? 8 anos de idade. Começou a reinar, né? Então nós temos algumas demonstrações bíblicas de que crianças podem ser salvas sim. Tá? Samuel também, né? Enfim. Então, amados, sobre a antiga aliança, a pessoa ingressava na nação de Israel, aí pensando na nação de Israel. Nação de Israel é a igreja? Não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Existia igreja no Antigo Testamento? Tinha, Gessé? Igreja no Antigo Testamento? Não. Igreja veio a ser instituída quando? Mediante Jesus Cristo. Mas aqueles que acreditaram nas promessas da vinda do Messias são inclusos na igreja? Sim. Tá? Então esse é um ponto muito importante.
Porque se você falar que Israel é a igreja, você está dizendo que todos aqueles que foram circuncidados, inclusos nessa nação, eles são salvos. Tá bom? Então veja, sobre a antiga aliança, a pessoa ingressava na nação de Israel através do nascimento natural. Nasceu, circuncidou, Israel é judeu. Não era assim? O pensamento pedobatista é igual. Nasceu na família de crente, está dentro da igreja, jogou um pouquinho de água na cabeça, é crente. Mesma coisa. Isso é devido à teologia pactual deles, que enxergam uma continuidade entre esses sacramentos. Tá? Eles não distinguem circuncisão, nação Israel, cumprimento em Cristo, inauguração de algo novo, uma nova aliança, uma igreja, onde estão agora apenas aqueles que são representados por Cristo. Tá? Então, amados, o ensino é sutil e o irmão precisa estar atento. Esse privilégio foi tirado. E tem alguns textos aqui que realmente, amados, são infalíveis. Quando Cristo disse que devemos nascer da água e do Espírito. João 3, do 3 ao 6, a conversa com Nicodemos. E ele fala... Nicodemos era quem? Quem era? Fariseu. Era judeu? Circuncidado? Ele fala com alguém da nação de Israel. Paulo era alguém da nação de Israel, da tribo de Benjamim. E ele se considera salvo justamente por ter nascido em uma família judaica? Não. Quando que ele considera a sua salvação? Veremos em Atos 9. Amanhã, né? A leitura de amanhã. Ali foi o ingresso de Paulo na igreja visível de Cristo. Tá? Quando ele nasceu de novo naquele encontro. Então veja, a circuncisão verdadeira é a circuncisão de coração no Novo Testamento. Isso está em Romanos, Paulo diz isso, capítulo 2, verso 29. Devemos nascer de Deus. João, capítulo 1, verso 12 a 15. Trarei todos esses textos para os irmãos. Gálatas 3,7 também deixa claro que aqueles que reivindicaram Abraão como seu pai para privilégios na antiga aliança e congregação de Israel não podem mais fazer isso sob a nova aliança. João Batista. Chegaram os fariseus. O que ele falou para os fariseus? Quando ele chama eles de raça de víboras. Vocês leram esses dias. E os filhos de Abraão? O que ele fala sobre o quê? Sobre os filhos de Abraão? O que significa aquela repreensão lá de João Batista? Não pensem, né? Oi? Não pensem que é por descendência que vocês vão adquirir essa salvação. Deem frutos de arrependimento. Ele cobra de todos aqueles que se achegam a ele para batismo nas águas. Ou seja, não pensem que por serem filhos de Abraão é que vocês já se tornam aptos a descerem as águas. Então, amados, temos infindáveis provas no Novo Testamento de que não existe essa continuidade de circuncisão e batismo. Infindáveis. Tá? Gálatas 3,7 também deixa claro que aqueles que reivindicaram Abraão como seu pai para privilégios na antiga aliança e congregação de Israel não podem mais fazer isso sobre a nova aliança. Somente através da fé nos tornamos filhos de Abraão. Romanos 9, do 6 ao 7, Gálatas 4, 28 a 29, distinguem entre os filhos da carne e os filhos do Espírito, /promessa. Aonde Paulo vai usar a alegoria de Ismael e Isaac. Um era filho da escrava e outro era filho de Sara, livre. Um foi feito de forma natural e outro foi feito com base em promessas. Tá? Promessas essas findadas em Cristo. Se podemos tomar um exemplo da primeira igreja em Jerusalém, aqueles que foram adicionados a ela pelo batismo, Atos 2,41, nenhuma palavra é dita sobre quaisquer crianças ou bebês incrédulos. Não vemos nenhuma evidência no Novo Testamento de que crianças incrédulas foram admitidas na igreja por causa da condição espiritual de seus pais. Vocês leram Atos
Vocês viram Pentecoste. Tem algum relato ali de criança? Tem alguma criança sendo mencionada? Ah, mas Cornélio é sua casa e provavelmente tinha criança lá. Fique com o seu provavelmente que eu fico com o relato bíblico. Não podemos partir de inferências, irmãos. Quando estamos pregando, nós temos que ter cuidado até nas aplicações. Eu não posso ir muito além do que diz o texto. E, irmãos, nossos irmãos pedobatistas dizem e afirmam que seguem o princípio regulador do culto. Seguir o princípio regulador do culto significa fazer apenas aquilo que é prescrito na palavra. Como que eu batizo um filho de crente no culto? Isso é ferir as Escrituras e nos tornarmos deuses. Isso é ir contra o que o próprio Deus instituiu. Irmãos, eu tenho que expor para vocês os erros teológicos, que nós certamente seremos confundidos. Porque muitos podem nos visitar e falar, vocês parecem presbiterianos. Até que página? Até a página 20. Ou até o capítulo 26, um deles, fora a teologia bíblica. Tá bom? Então os irmãos precisam entender essas distinções. Tá bom? São nossos irmãos, Pedro Batista? São nossos irmãos. Tá? Até que se prove o contrário, São nossos irmãos. Mas se eu estivesse lá na época lá dos batistas, dos primórdios, você ou eu seríamos semi-separatistas ou separatistas? Com essas evidências que temos. Eu ia falar, tchau, obrigado. Nos vemos por aí, mas congregar aqui eu não congrego mais não. Tá? Ainda mais se tivesse um bacurizinho do meu lado. Não ia batizar, de jeito maneiro. Então, continuando. Portanto, cremos que eles não pertencem à igreja até que creiam e professem sua fé no batismo. Aí pode vir a pergunta, como sempre vem, pastor, qual que é a idade ideal para se batizar? Irmão, é difícil estabelecer uma idade para o agir de Deus. Mas o que nós vamos analisar é o quanto que ela conhece da fé que ela professa, tá? Então ela precisa ser uma pessoa que saiba professar a sua fé, defender a sua fé, tá? Principalmente os pilares cristãos. E, se tratando de um jovenzinho, ou uma jovenzinha, consultar os pais quanto a isso. Se realmente tem uma diferença na escola que seja, como é que ela é na escola, como é que ela é com as outras pessoas, se ela é respeitosa, se não é, se realmente houve esse interesse, o quanto que ela se aplica às coisas de Deus. Então vai ser feita uma análise como em qualquer outra pessoa. Tá bom? E a igreja vai olhar para a pessoa e falar, não, realmente está pronto. Um ponto que eu acho que é difícil, e isso vai ficar na forma falível da nossa análise, que ela é, porque, por exemplo, o Mateus e a Maria, nossa irmã, a pergunta que fica na minha cabeça, pelo menos, é que se a Maria se abstesse da fé, ele continuaria? Essa é a questão. Se for um crente genuíno, continuaria. Mas ele teria uma força maior que o impediria. E aí? Entra mais ou menos no caso das mulheres de julgo desigual. Existe uma força contrária que tenta impedi-las de professar a sua fé e de estar na igreja visível. E a nossa submissão, inclusive, aos pais, Efésios capítulo 6, é no Senhor. Aquele que ama mais o pai e a mãe do que a mim, não é digno de mim. Ou seja, esse jovenzinho ou jovenzinha está pronto para ir contra tudo e contra todos? É uma boa questão a ser levantada. Pois precisa professar a sua fé. Victor. Tem uma história no livro dos Mártires do Varulas, que ele tinha 12 anos e ele estava na plateia do Coliseu, e chamaram ele para, acho que o imperador, era o governador, chamou ele para falar sobre o que ele achava que aqueles homens falavam nos mártires. E ele foi e fez uma declaração totalmente bíblica, e mostrando que ele cria em Cristo e ainda
Uhum. E nessa o governador mandou matar ele. E torturou, matou o menino de 12 anos. E mesmo assim ele morreu como mártir e louvando a Deus com um sorriso no rosto. 12 anos. 12 anos. Então pode acontecer? Pode. Tá? Então a igreja tem que vasculhar essas questões. A profissão de fé. Né? Então, os filhos do Fábio aí, quando estamos acompanhando, eu faço isso de vez em quando, eu lanço umas perguntinhas para eles, né? Eu já estou sondando, né? Vejo os irmãos falando com o Mateus também, mas tem que estar sondando. Está no nosso meio, né? E para ver como é que está esses indícios. Então, continuando. Textos. Analise os textos comigo, irmãos. João 3, primeiramente, do 5 ao 6. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade. Isso aqui é a conversa com Nicodemos. Digo-lhe a verdade. Ninguém, isso aqui é um absoluto, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Isso aqui já é absoluto. Tá? Espírito significa o quê? Regeneração. Tá? E o batismo é o sinal visível, né, de que aquela pessoa realmente professa a fé e de que nasceu. Nasceu de novo. E olha o complemento. O que nasce da carne é carne. Mas o que nasce do Espírito é Espírito. Em João 1, verso 12 e 13 diz: contudo, aos que o receberam, quem? Cristo. Aos que creram em seu nome, ou seja, profissão de fé, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural. Como é que fica a circuncisão aí? Não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne. Ah, meu filho, meu descendente, eu estou na igreja, ponha ele também como salvo no hall de membros. Nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Esses são os que compõem a igreja visível e invisível de Deus. Gálatas 3,7. Estejam certos, portanto, de que? Estejam certos, portanto, de que? Os que são da fé, os que receberam a fé genuína, estes é os que são filhos de Abraão, e não os que foram circuncidados. Então o pacto feito com Abraão envolvia sim uma nação física, mas qual que Paulo está se referindo aqui em Gálatas 3,7? A nação espiritual, a igreja de Cristo. Tá bom? Gálatas 4, 28 e 29. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaac. Se você ler um pouco antes, ele está fazendo a alegoria de Sara e Agar. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguia o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Então, não seria uma perversão eu dizer que Ismael, de forma natural, que era filho de Abraão, pertence à promessa? Não seria uma perversão? Romanos 9:8. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Os filhos da promessa, ou seja, aqueles que têm fé, é que são considerados filhos de Abraão, descendência de Abraão. Estão na igreja. A descendência espiritual, é claro. Estão percebendo, irmãos? Aqui são os embasamentos bíblicos que refutam a ideia de incluirmos os nossos filhos na igreja diretamente. Um passaporte direto. Como se faz para ser membro dessa igreja aí? Ah, é só ser filho de algum, né? Aí você já entra. Samuel Henihan, ele traz uma alegoria aqui, uma ilustração bem legal quanto a isso. Esse é o filho do historiador James Henihan, que estamos estudando nas EBDs pela manhã. Esse aqui ele veio agora há pouco em Francisco Morato aí,
ministrar mais um módulo. Samuel Henigan tem uma analogia que ajuda a ilustrar este ponto. Aí, abre aspas aqui, né? 2 pontos. Um amigo do meu filho pode vir visitar a minha casa. Mas, enquanto ele visita, ele não é meu filho. E se um dia eu acordasse e encontrasse esse amigo dormindo no meu quarto de hóspedes, alegando ser meu filho, sua presença em minha casa e reivindicação do nome não o tornaria meu filho. A menos que eu o adote legalmente. Ele não pode forçar a sua entrada na minha família. Se alguém aparecer na minha porta alegando ser um parente perdido há muito tempo, posso acreditar em sua história por um tempo. Mas, eventualmente, a verdade será revelada. Vai fazer um DNA, vai fazer alguma coisa. Aí vai falar, não, você não é meu parente. Então, uma simples inferência, uma simples forçação de que eu faço parte da família, por estar ali no meio, não representa nada. Tá? Então, essas alegorias aí para que a gente entenda mais ou menos como que é o pensamento pedobatista por outro lado. Né? Então, um amiguinho lá do seu filho, que dorme em sua casa, ele fala que é seu filho, aí, segundo a alegoria para o modo pedobatista, não, ele é meu filho realmente, ele está aqui em casa, está dormindo aqui, né? Está no meio da minha família, então ele é meu filho. Então deixa ele aí, é meu filho. Ou bate qualquer um na sua casa e fala, não, eu sou seu filho, deixa eu entrar aí. Aí ele entra e fica lá na sua casa e pronto, está tudo certo. Não é bagunçado assim não, irmão. Tá? Não é bagunçado assim não. A igreja é dos regenerados. O Espírito de Deus os regenera e lhes dá nova vida, de acordo com as promessas da nova aliança. Aí é citado aqui para nós Jeremias 31 e Ezequiel 36, que fala sobre a promessa de que viria um tempo onde a lei seria impressa dentro de nós, em nossos corações. É isso o que aconteceu justamente quando Cristo inaugurou a sua igreja no Novo Testamento. O derramar do Espírito Santo. Nascemos do alto. Mas seria errado pensar na igreja invisível ou universal como algo que não existe no mundo. Como algo que está meramente na mente de Deus ou na mente do teólogo. Isso está errado. Este parágrafo ensina que a igreja, do parágrafo 1, a universal, torna-se visível. A igreja invisível existe verdadeiramente no tempo e na história. E a igreja, tanto dos crentes vivos, quanto dos crentes glorificados no céu. Mas esta igreja invisível torna-se visível na igreja local. Tá? Por isso que a igreja é importante, irmãos. Isso que nós estamos fazendo aqui não é teatro. A nossa união no corpo e fazer parte de uma igreja é dizer que fazemos parte da igreja eterna, da grande reunião dos santos. Aí você já pensa, vendo esse ensino, como que é o pensamento de um desigrejado. Não, eu sou salvo, não é isso que eles falam? Eu sou de Cristo, mas não faço parte da igreja, não quero estar numa igreja. Qual que é o sentido disso? Lá em Atos capítulo 2, os irmãos leram há poucos dias. Os que iam crendo iam sendo o quê? Acrescentados aonde? Na igreja visível. Então, se você crê, certamente você está numa igreja. Tá? A igreja invisível existe verdadeiramente no tempo e na história, irmãos. Continuando, né? Aqueles que são chamados à igreja universal de Deus são igualmente chamados à igreja visível. E, portanto, a serem santos visíveis. A pessoa entra no corpo de Cristo, a igreja universal, pela regeneração e pela obra do Espírito Santo, como Cristo disse. Não pela carne, mas sim pelo Espírito. Tá? 1 Coríntios 12, 13. Mas a entrada na igreja local ou visível é por profissão de fé acompanhada de arrependimento, efetuando assim o batismo, que é um sinal do novo nascimento. Tá? O que é o batismo então? Então é um meio visível, sacramento, que nos permite afirmar com o consentimento dos crentes, tá, da igreja, de que aquela pessoa realmente nasceu do alto. Tem que ter critério então, irmãos? Tem que ter critério. Tá? Tem que ter critério.
1 Coríntios 12, verso 12 e 13. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Apresenta a sala lá das crianças. Tem lá preparado, está passando lá a transmissão. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Veja só, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito. Paulo aqui está falando justamente da constituição da igreja. E ele afirma que todos que fazem parte desta igreja que nasceram do Espírito Santo. Tá? E isso é o que realmente constitui. Lois Berkhoff vai dizer o seguinte: a igreja invisível assume naturalmente uma forma visível. Assim como a alma humana se adapta a um corpo e se expressa através do corpo, assim a igreja invisível, consistindo não de meras almas, mas de seres humanos com almas e corpos, necessariamente assume uma forma visível e uma organização externa através da qual ela se expressa. Boa analogia também de Berkhoff. A igreja torna-se visível na profissão e na conduta cristã, no ministério da palavra, dos sacramentos, na organização e no governo externo. Ele assimila a nossa constituição como seres humanos. Temos corpo, matéria? Temos. Temos alma, espírito? Temos. Esta alma é os nossos desejos, vontades, correto? O que seria dessas vontades e desejos sem uma forma de expressar externamente o que nós estamos sentindo? A igreja é justamente isso. A igreja invisível, ela se externaliza visivelmente através da comunhão dos santos. Tá? É esse o entendimento do segundo parágrafo. O segundo parágrafo da nossa confissão está definindo quem faz parte da igreja. Então, critérios para a membresia. Se você esquecer um dia, aonde você... Esse material, irmãos, tudo que estamos estudando aqui, né, o Fábio outro dia perguntou para mim, posso usar o livro de fulano? Não, você usa este material. Tá? Este material que vai ser compilado, vai ser um documento que explica a nossa confissão. Tá? Depois passar por uma formatação, encadernar, tá? De capa dura, escrever seu nome como membro e te entregar lá. Vai ser uma Bíblia. Né? Vai ser um compilado de livros mesmo, um calhamaço. Tá? Então, amados, Lois Berkhoff, ele exemplifica isso para nós. Tá? Quem integra, então, a igreja visível? Então, reiterando o ensino, a resposta está na definição da igreja visível, conforme afirmado neste parágrafo. Eles são aqueles a qual Paulo endereça a sua carta, como já vimos. Esta é a característica desta era messiânica. Joel conclui sua promessa do Espírito com: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pedro disse que essa profecia aqui se cumpriu em Pentecoste, correto? Esta promessa é a conclusão para a citação de Pedro no dia de Pentecoste, Atos 2:21. Essa invocação do nome do Senhor tem componentes tanto privados quanto públicos. É algo que acontece internamente no coração do indivíduo, novo nascimento, e que é externalizado através da sua profissão de fé e conduta de vida. O que acontece hoje em dia, irmãos? Qualquer um que fala que crê em Cristo aí é tido como crente. E nunca foi assim. A Bíblia não fala que é assim. Invocar o nome do Senhor também é dependente de uma externalização das suas vontades. E as suas vontades te movem para onde? Para as coisas de Deus? Tá? Esses são os crentes. O povo no Pentecoste foi admoestado a invocar o nome do Senhor pessoalmente para salvá-los. Mas eles também foram chamados para as águas do batismo, em arrependimento. Pedro pregou, se arrependam, vocês que crucificaram a Cristo? Foram batizados naquele dia? Foram batizados. Aí alguns vão falar, como que eles batizaram lá 3.000 pessoas? Será que jogaram água na cabecinha para facilitar o serviço?
Inferência sua. Batizaram. E o modelo bíblico de batismo, como vimos lá em Felipe e Eunuco, é por imersão. Cristo entrou no rio, não entrou? No Rio Jordão? Ele entrou lá só para molhar a cabeça? Né? Seria estranho isso, né? Mas, irmãos, vejamos. Tanto os batistas reformados quanto os pedobatistas concordam que os adultos são batizados por profissão de fé e admitidos como membros da mesma forma. Esse invocar o nome do Senhor diz algo sobre o que aconteceu ou está acontecendo em uma pessoa. Este aspecto da confissão é também um ponto que Cristo apontou. Quando, por exemplo, em Mateus 16, Pedro faz aquela profissão de fé e ele fala, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Por quê? Pedro ali, ele invocou o nome de Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é sobre esta profissão, é sobre esta crença que se baseia o cristianismo. Cristo abençoa a profissão, né? Está errado aqui, de Pedro, e diz que esta será a rocha ou pedra sobre a qual ele edificará a sua igreja. Então, a igreja é constituída por crentes professos que invocam. Lembre-se que esse invocar é algo tanto interior como algo exterior. Tá? Romanos 10, 9 a 13. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer, olha lá, o que significa em seu coração? Racionalidade, sentimento, O ser inteiro do homem. Algo que nos compele realmente. Então não é só professar com a boca. É crer no coração. E como eu sei que eu creio no coração? O coração é o que me move, o coração é o que me traz os sentimentos, o coração é o que me traz motivações. Então, logo, a minha vida será condizente com aquilo que eu falo, se for genuíno. E em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos e será salvo. O problema é que muitos pastores tornam isso aqui subjetivo. Simplesmente porque professou, eles assimilam, então está professando, está no coração dele. Cuidado. Existe aqui, ó, um E. Então são duas ações. Correto? Tem um E. São duas ações. Confessar com a sua boca que Jesus é Senhor. E ó, Jesus Senhor. Senhorio de Cristo significa o quê? Reinado, poder, diretrizes, obediência. E crer em seu coração. Duas coisas. A maioria dos pastores só pega primeiro. Preencheu um cartão, professou Cristo, pode batizar. Aí aquela baciada de gente, né? Baciada. No meu batismo tinha 17. Não sei o dos irmãos. Né? Tinha uns 200 no seu? Pra mais. Ei, beleza. Só no meu turno, acho. Eu tinha uns Mais de 1000 no da Fabi, hein? Glórias a Deus, se fosse realmente, né, algo assim, espero, né, que realmente sejam crentes verdadeiros. Né? Se na marcha para Jesus mais de 1 milhão de pessoas, já pensou tudo aquilo de crente, com o Espírito Santo habitando neles? O Brasil, meu irmão, estava muito diferente do que é. Tenha certeza disso. Pode falar, Felipe. Na matéria de história da igreja, o professor sempre explicava que na igreja primitiva, os líderes, ao admitir alguém na igreja, eles eram acompanhados 3 anos. 3 Sendo anos. exposto a ele o evangelho de Marcos, que é um evangelho mais prático. Certo. Então eles eram acompanhados por 3 anos para aí depois admitir para a igreja realmente. Não tipo, creu, então vamos lá, você já faz parte. Não, tem um acompanhamento. Uma seriedade, né? Porque certamente o que motivava esses pais da igreja? A pureza dela. A igreja de Cristo. O temor a Deus. Se nós como igreja passarmos aqui deliberadamente a sem critérios, a admitir novos membros, e no meio disso colocar ímpios no nosso meio, nós estamos transgredindo contra Deus. Nós estamos pecando contra o Senhor. E isso é a mesma coisa aqui, porque isso aqui é um sacramento. Assim como o batismo. Quem participa disso aqui? Os mesmos. Os que nasceram do Espírito e que professam Cristo como seu Senhor. Então temos que ter critérios. Então nós precisamos mudar, porque todos nós aqui viemos de igrejas totalmente perdidas em sua teologia, em seus critérios. Então nós precisamos formatar, irmãos,
Essa é a palavra, formatar o nosso entendimento sobre a igreja. Com seriedade, olhando para a história também. Tá? O de Benjamin Kitt você citou para mim, né? Sobre os novos membros lá, aquele outro livrinho que você estava lendo. O que diz lá? Que a igreja ela tem que estar totalmente segura em admitir um novo membro. Ou se tiver um que é membro e falar, eu não estou seguro, não é aceito como membro. Tem que ser unânime. Tem que ser unânime. Tá? Então, você que ainda não conhece aqueles que estão querendo ser membros da igreja, passe a conhecer. Porque seu voto na Assembleia vai ser crucial. Crucial. Tá? Continua aqui, né? Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre os judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tá? Então, membros de um viver digno. A profissão de fé é uma caminhada consistente com o Evangelho. A igreja deve ser constituída por aqueles que pertencem a Cristo. E lutar pela sua pureza, não permitindo que profanos estejam em seu meio. É por isso que as epístolas nos chamam a andar de uma maneira digna do Evangelho. Devemos manifestar externamente o que é verdadeiro em nós. Por isso usamos critérios no batismo e membresia. Embora a situação ideal seja que apenas crentes verdadeiros sejam admitidos como membros de uma igreja local, isso é impossível de se alcançar. Porque, mesmo estabelecendo, irmãos, todos os critérios, existem aqueles que têm forma de piedade. Existem aqueles que, incrivelmente, é algo que até é difícil para a minha assimilação na minha mente. Porque para mim é uma falta de honestidade e caráter a níveis, amados, absurdos. Como que uma pessoa pode passar anos dentro de uma igreja e, ao mesmo tempo, dentro de si, ela saber que ela rejeita o Evangelho? Como Judas. Então, amados, nós podemos... Judas é o melhor exemplo disso. Era apóstolo, andou entre eles. Até então ninguém desconfiava, era o tesoureiro dos apóstolos. Tesoureiro. E ninguém desconfiava dele. Mas Cristo sabia quem ele era? Sabia, muito bem. Cristo conhece os que são seus. Tá? Então, amados, mesmo aplicando todos os critérios, nós vamos errar. Mas não significa que vamos abandonar os critérios, porque tememos ao Senhor. Tá? Então, a impossibilidade reside no fato de que não podemos ver o coração das pessoas. Nós não somos Deus. Portanto, a maneira pela qual Deus deu para determinar isso é pela profissão de fé e pela conduta de vida. Os anciãos e a congregação determinam isso por meios falíveis. Cristo irá limpar a sua eira, assim, ainda mais sabendo, os verdadeiros, perseveram na fé. Faltou um quezinho aqui. Enquanto os falsos crentes partirão. O que ele diz, irmãos? Qual que é a marca distintiva de um verdadeiro crente? Já vimos essa doutrina. Perseverança. Eles permanecem, eles continuam. Vêm as dificuldades, aí Cristo deu quantas parábolas sobre isso? A semeadura, a semente, e só uma germina, né? A de terra boa é que germina. As outras não dão continuidade, irmãos. Enquanto os falsos crentes partirão. Diz lá em 1 João, capítulo 2, verso 19, eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois, se fossem dos nossos, olha lá, olha a característica de um verdadeiro salvo. Teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Tá? Isso aqui não foi eu que escrevi não, tá? Foi João. Tá bom? A marca, então, distintiva para um verdadeiro crente é a perseverança até o final da sua vida. Ele persevera na fé. Tá bom?
Efésios 4:1. Olha aí como devemos andar. Que não é só uma questão de professar a fé em Cristo. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Que vocação é essa? Evangelho. Justiça. Equidade. Andar digno. Seguir a paz para com todos e a santificação. Fazer veredas retas para os vossos pés. Temer ao Senhor. Amar a igreja. Não abandonar a congregação, como é o costume de muitos. Maneira digna da vocação. Será que dá para distinguir um crente, irmão? Será que é muito difícil termos critérios? Não é. Colossenses 1:10. E isso para que vocês, mais uma vez, vivam de maneira digna do Senhor. E em tudo possam agradá-lo. Em tudo. Frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, e aí continua. Filipenses 1:27. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Vivam como se não fossem deste mundo. E realmente não somos. Para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes. A palavra, permanecem. Permanecem firmes. Num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Lutando unânimes. Tessalônica, a igreja de Tessalônica. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E, de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Como devemos andar, então, os que professam a fé em Cristo? Desta forma aqui. Tá bom? Desta forma aqui. Dia a dia, junto com a igreja, perseverarmos nesta caminhada. E aí, nosso irmão Felipe depois irá expor o parágrafo 3º no próximo domingo. Tá? Então, o parágrafo 2 é para definir quem faz parte da igreja. Tá bom? Então, amados, ficou alguma dúvida?